Leilin acenou com a cabeça, desatento. Eu vejo muitos magos aqui. Ele apontou para o lado de fora. Um mago que estava vestido como um poeta errante estava tocando um órgão de tubos. Um grupo de moradores estava assistindo e torcendo por ele. Sim. Por aqui, magos oficiais costumam se misturar entre os plebeus e os moradores também os conhecem muito bem, explicou Kubler a Leilin. No continente central, os magos e a nobreza se comunicam na língua de Byron. Portanto, meu senhor, você não precisa se preocupar com uma barreira de idioma. De fato, aqui estão alguns materiais sobre o continente central e algumas variantes de mapas, bem como informações sobre comunicação. Kubler respeitosamente entregou uma bola de cristal cheia de informações para Leilin. Para um mago aprender que a língua de Byron era obrigatória. Assim, Leilin e Kubler podiam comunicar o momento em que se encontraram. Eles podiam entender um ao outro imediatamente. Leilin serviu-se de uma colher de sobremesa. Um sabor rico, perfumado e doce excitou o paladar dele, comida delicada. Parece que o estilo de vida dos plebeus no continente central é melhor do que na Twiligit Zone. Naturalmente. Este é o continente central, o núcleo do mundo dos magos. Exclamou Kubler com uma ponta de orgulho. Leilin sorriu e balançou a cabeça. Mesmo que as 7 camadas do mundo subterrâneo não estivessem de acordo com tal afirmação, durante o passado antigo do continente central, havia pelo menos um magus hierárquico supervisionando. Mas agora? Apenas um leve indício de sua glória passada havia sido restaurado. Quanto a esse problema, Leilin não queria fazer nada a respeito. Afinal, a situação atual no continente central pode ser melhor para ele. Depois de uma noite de bom descanso, Leilin e Kubler dirigiram-se para um local fora da cidade. A rua movimentada estava cheia de carruagens a cavalo e outros meios de transporte. Cargas de bagagem e mercadorias estavam sendo transportadas nelas e o lugar parecia próspero. Além disso, todos os transeuntes na rua tinham algum nível de ondulações de energia sobre eles. Havia muito poucos plebeus presentes. Leilin e Kubler atravessaram a larga e sólida estrada e viram o que parecia ser um aeroporto futurista. Havia muitas aeronaves ovais brancas no imenso campo plano, algumas decolando e outras aterrissando. Uma multidão de pessoas entrava e saía delas como um exército de formigas. Algumas das aeronaves estavam rebocando caminhões de mercadorias, com trabalhadores chamando seus parceiros para descarregar a carga e a bagagem. A cena estava quente, ocupada e confusa. O continente central era enorme, suas terras vastas e ilimitadas. O transporte terrestre não era apenas lento, mas também muito mais perigoso. Assim, os dirigíveis tornaram-se o meio de transporte comum. Mesmo dentro da pequena parte de uma cidade, havia um ponto de ancoradouro com alguns magos e acólitos de plantão. Suas responsabilidades incluíam manter a lei e a ordem na cidade e a manutenção e reparo de aeronaves. Além disso, havia um grupo de engenheiros especialmente treinados para o trabalho. Com corpos tão finos como um fósforo, olhos esbugalhados e cabeças calvas, Leilin os viu trabalhando entre as bases das aeronaves e os túneis com chaves inglesas e outras ferramentas em suas mãos. O custo de construção e as taxas de manutenção de tais aeronaves eram muito altos. Ainda assim, enquanto a rota aérea estivesse segura, haveria lucros a serem feitos. Foi um caso de grandes investimentos gerando grandes lucros. E esses investimentos só poderiam ser feitos por magos que possuíssem grande riqueza. As aeronaves da costa sul eram menores que as daqui. Suas rotas aéreas eram limitadas e seus tempos de voo eram regulados. Eles simplesmente não podiam ser comparados aos do continente central. Quem está por trás dessas várias rotas aéreas? Perguntou Leilin a Kubler em tom suave. Um único bilhete de aeronave em uma cabine comum custava 100 cristais mágicos. Para Leilin e Kubler, que naturalmente optaram por viajar na cabine superior, sua jornada por si só lhes custará 600 cristais mágicos. Felizmente, Leilin era rico e imponente porque controlava os recursos de toda uma região. O dinheiro veio facilmente à sua disposição e chamou. Ele tinha uma abundância de cristais mágicos, então ele naturalmente não seria um Scrooge. Mesmo que Leilin tivesse o grande apoio dos recursos da Twiligit Zone,
quando ele se comparou ao enorme negócio de aeronaves, ele sentiu que ainda estava faltando. Toda a rota do continente central é administrada sozinho pela família Falor. Pert. Propriedade privada. Leilin ficou chocado e imediatamente perguntou: quem é o mago ao seu lado? Tais enormes benefícios, que incluíam envolvimentos cruciais no tráfego, se o histórico não estivesse em pé de igualdade, eles não teriam conseguido administrar tal coisa. E para a família Falor dominar todo o continente até agora, certamente seu apoio era formidável. A família Falor tem 2 magos da manhã. Claro, isso não conta muito. O crucial que tem às costas é o monarca dos céus. O monarca dos céus Breaking Dalmagus? Leilin acenou com a cabeça. Com um mago que estava no auge do continente central devorando esses negócios, a família Falor foi basicamente relegada a governantas. O verdadeiro que tinha o controle sobre o negócio de toda a aeronave era o monarca dos céus, afinal. Sim, sob o domínio do prestigioso e intimidador monarca dos céus, a segurança dos dirigíveis é garantida, observou Kubler, um raio de saudação em seus olhos. Rank 6 Magus. Este foi o nível mais alto do continente central. Cada uma das suas ações afetaria a vida de inumeráveis magos embaixo. Voz com o zumbido do vento, o dirigível retraiu suas âncoras, e começou a subir para o céu. Leilin estava no convés apreciando o vento, com um olhar satisfeito nos olhos e um sorriso no rosto. Com uma mistura de sol e o gosto da grama verde fresca, o vento frio soprou e permaneceu ao redor dele. Tem sido muito tempo. Demasiado longo. Eu não tenho estado sob o sol por tanto tempo. Leilin olhou para o céu azul e branco e os raios dourados da luz do sol. Momentaneamente, ele se sentiu emocional. Embora houvesse pedras de sol e feitiços de luz eterna em Twiligate Zone, eles eram artificiais afinal. Eles nunca poderiam ser comparados com a luz e o calor que o sol natural dava. Aqueles que moravam em Twiligate Zone por um longo tempo constantemente enfrentavam uma terra e um céu feitos de rocha negra e espessa. Deixou-os deprimidos, e de vez em quando, poderia levar a sérios problemas também. Mesmo que Leilin não tivesse tanta infelicidade, ele não queria mais arriscar. Ele nunca quis deixar o espaço luxuoso e experimentar o brilho do sol real trazido novamente. Aqueles que estão constantemente sob o sol nunca compreenderiam os outros que estiveram no escuro e que aguardavam seu brilho natural. Quando a aeronave acelerou, o fluxo de ar no convés aumentou tremendamente, o suficiente para afastar um adulto. É claro que, em tal situação, Leilin não se incomodou e não pôde ouvir o anúncio feito para que todos se retirassem para seus quartos. Ele permitiu que os ventos fortes o envolvessem ao redor. Muito bonita, não é? Uma doce voz feminina foi ouvida. Leilin virou para a direita e viu uma jovem segurando com força o corrimão. Ela estava de ponta a ponta e tentando olhar para a paisagem abaixo. Embaixo deles, além do mar de nuvens, manchas de terra e plantações podiam ser vistas. Os moinhos de vento pareciam ter o tamanho de um brinquedo e o contorno da cidade distante. Pequenos pontos negros se moviam nas estradas. A jovem Magus não ficou frustrada porque Leilin a ignorou. Em vez disso, ela começou a fazer mais perguntas. Que tipo de poder você possui? Onde você pretende ir? Você gosta do jasmim da capa da flor? Eu gosto de caixões feitos de nogueira, acredito que eles aumentam o meu poder mágico, e eles cheiram bem também. Ela tocou como um pardal, fazendo uma série de perguntas. Você... Leilin revirou os olhos e estava prestes a falar quando outra voz falou atrás dele. Jessia, o que você está fazendo? Leilin se virou. Um jovem mago vestindo uma túnica branca dourada com um emblema de rubi vermelho caminhava na direção deles, a raiva escondida em seus olhos. Não, nada, eu só estou aqui olhando em volta. Jessia afastou a cabeça, parecendo lamentável. Desde que você está pronto, volte agora. É perigoso aqui fora. A juventude reprimiu o sorriso em seu rosto. Sir Leilin, vou procurá-lo na próxima vez. Jessia acenou enquanto se afastava, e o jovem estava claramente descontente. Ele olhou para Leilin, seu lábio partido para falar, mas não o fez. Ele lançou um olhar rápido para Leilin e se virou para voltar para a cabana.
Ridículo! Leyline balançou a cabeça em descrença. Ele sabia que a jovem Magus usará como escudo humano e impressões negativas para ambos. Era evidente que eles não haviam descoberto a energia ondulante escondida de Leyline, por isso, um considerava um salvador, mas outro, sem saber, não ousava desafiá-lo. Kubler, venha aqui! Leyline olhou para a marca secreta em sua mão. Mestre! Quais são as suas instruções? Kubler subiu ao convés rapidamente e respondeu respeitosamente com um arco. Você conhece esse símbolo? Leyline projetou uma imagem do emblema de rubi vermelho que o jovem Magus estava usando. A julgar pela persona orgulhosa do jovem mago vestindo o emblema vermelho rubi no peito, Leyline suspeitava que poderia ser o símbolo de um poderoso mago. Infelizmente, ele não tinha ideia e teve que suportar o olhar crítico dele. Felizmente, seguindo Leyline ao longo desta jornada, havia um Magus do continente central, que tinha conhecimento e era capaz de responder muitas de suas perguntas.